Olá, alunos! Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horário que você vai estar assistindo este vídeo. Sou o professor Fábio e, para complementar nossa aula sobre realismo em Portugal, a gente vai fazer uma análise de um poema do Antero de Quental. E assim, o Antero de Quental, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a biografia dele porque não é nem o foco dessa aula, e sim que a gente analise algumas características, alguns detalhes, alguns elementos do texto poético e também mostrar para vocês como que a gente analisa, retomar alguns aspectos, algumas coisas interessantes de análise de texto. Eu acho que é legal que vocês relembrem. E além disso, o que é importante a gente ver do Antero de Quental? Ele tem duas fases, a gente até pode falar três, mas duas grandes fases de produção poética. Uma fase que é bastante filosófica e uma fase que é bastante sentimental. Que essa fase sentimental é uma fase mais romântica, antes dele começar a de fato se embrenhar no realismo, e uma fase mais melancólica, quando ele começa a entrar num desespero muito grande, que o leva inclusive ao suicídio. Sim, Monteiro de Quental é um escritor que infelizmente acaba se matando. Se quiser mais informação sobre ele, mandar uma pesquisa para ver sobre história, porque isso aqui não é um vídeo sobre o Monteiro de Quental, e sim de análise dos textos dele. No caso de um texto em específico, que já vai dar bastante tempo para vocês assistirem. Então, bora lá. Hoje vai ter PowerPoint, porque eu preciso que vocês vejam, que vocês leiam o texto. Então, assim, a gente vai trabalhar com tese e antítese, e tem alguns conceitos de tese e antítese que eu gostaria de colocar para vocês, que eu acho que são super importantes da gente trabalhar no Antero de Quental, antes de mais nada, que são o seguinte. O Antero de Quental, nessa segunda fase, que ele é mais próximo do que a gente chama de, sei lá, que a gente pode dizer que é um escritor realista, ele vai ser um escritor puramente filosófico. E tese e antítese é baseado na filosofia de um autor chamado Hegel. É importante você conhecer a filosofia do Hegel para entender esse poema do Antero de Quental. Não é importante. Ajuda muito a entender, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, mas o mais importante é que você saiba ler um texto e você faça uma pesquisa prévia de algumas coisas que vocês não entenderem. Então são duas etapas que vocês têm que compreender aqui. Etapa número um, ler o texto, como a gente vai fazer agora. Etapa número dois, depois de ler o texto, tentar interpretar na sequência as coisas. É claro, fazendo a pesquisa daquilo que vocês não souberem. Então vamos começar com a leitura do nosso texto do Antero de Quental, Tese e Antítese. Já não sei o que vale a nova ideia. Quando vejo nas ruas desgrenhada, torva no aspecto, a luz da barricada, como bacante após lúbrica ceia. Sanguinolento o olhar se lhe incendeia, respira fumo e fogo embriagado. A deusa de alma vasta e sossegada, ei-la presa das fúrias de Medeia. Um século irritado e truculento chama a epilepsia pensamento, verbo ao estampido de pelor e obus. Mas a ideia no mundo inalterável, num cristalino céu, que vive estável, tu pensamento não és fogo, és luz. Então, para a gente poder começar, vamos começar com as palavras que podem apresentar alguma dificuldade para vocês. A primeira recomendação que eu faço sempre é: não entendeu alguma palavra do texto? Vai no dicionário, ou se pesquisa no Google mesmo, o Google traz definições de palavras muito boas, e anota. E depois você relê o trecho com o significado até que alguma coisa faça sentido. Então temos aqui desordenada. E aí vai dizer assim, desordenada que eu disse desgrenhada, então já não sei o que vale a nova ideia quando a vejo nas ruas desordenada.
que está desordenado aqui? Então é a nova ideia. Então vamos guardar isso para quando a gente for fazer a leitura em profundidade. E aí nós temos também o torva. Torva quer dizer opaca, sombria. Então eu sei que essa ideia está desordenada, ela está opaca, ela está sombria no aspecto, na aparência. Está à luz de uma barricada, ou seja, como se fosse um combate. E aí ele vai dizer, como bacante após lubricação. Então, bacante seria a mulher que celebra a missa de Bacco. Esse poema faz duas referências à mitologia clássica. Isso é importante que você saiba. Pode ser que você não saiba o que é Hegel, isso não tem problema nenhum. Mas a mitologia clássica, se você não souber, atrapalha um pouco a interpretação do texto. Não é essencial, mas atrapalha, se você não souber. E aí eu recomendo uma pesquisa um pouco melhor. Então, a Bacante é quem ia nas festas de Baco, na missa do deus Baco, lembrando que Baco é a versão romana do deus Dionísio. E as festas de Baco são festas que as pessoas iam preencher a cara e fazer sexo. Não necessariamente ela é conhecida por sexo, mas se vocês pensarem, para quem for mais velho e pensar na palavra bacanal, tem uma pesquisada que vocês vão entender por que, que as festas de Baco eram chamadas dos grandes bacanais. E no português virou uma coisa. Não necessariamente se precisa beber. Outra parte muitas vezes acontece. E aí onde vem lúbrica, que já é o sentido que ele vai dar aqui com relação à nova ideia. Então, quando ele vai falar que a nova ideia está sombria, está desordenada, está perto de uma barricada, está meio assim, está como se estivesse meio zonza, meio tonta. Como se fosse bacante depois de uma ceia, depois de uma festa, tá? Assim, tá desnorteadaça. Sanguinolento, aí vai falar de Medeia. Medeia aqui é um pouco de explicação. Esse aqui é um problema se você não souber pelo seguinte. Aqui é mitologia clássica e aqui é que é pesquisa. Ah, professor, mas eu vou ler um texto desse, de repente, numa prova, e se eu não souber o que é a Medeia, não tem problema. Isso não vai te atrapalhar tanto para entender o contexto geral, mas você vai perder muita ideia, muita informação se você não da pesquisa. Então, basicamente, a leitura de texto poético, não só texto poético, texto literário como um todo, é, em primeiro lugar, entender o que o autor está falando. E, em segundo lugar, pesquisar o que você não sabe. Isso são duas coisas super fundamentais. Uma coisa não acontece sem a outra. Então, ele vai dizer aqui sobre a Medeia. A Medeia, ela é uma pessoa que aparece, uma mortal, na peça Medeia, de Eurípides, e que também aparece no Jardim dos Argonautas. E ela é descrita em parte como esposa, uma parte da história ela é esposa do Jasão, enquanto ele está preso lá na Ilha de Circe. Se vocês lembrarem da Odisseia, a Ilha de Circe é onde a moça transformava as pessoas que estavam lá, os marinheiros, em animais. E depois os devorava, ou alguma coisa do tipo. E essa Medeia, ela é uma pessoa extremamente ciumenta, extremamente maluca. Ela realmente é uma pessoa bastante trágica. E essa Fúria de Medeia é uma referência a um episódio na qual a Medeia, para se vingar do Jasão, de uma crise que ela tem com o Jasão, ela mata um dos filhos dele, recém-nascido. Então, isso que a Medeia faz vai, ao longo da narrativa, da história, provocar uma série de acontecimentos trágicos. Vou entrar aqui em grandes detalhes. Eu recomendo que vocês depois deem uma olhada na história, ela é bem interessante. Tem muita coisa relacionada à parte de como que a gente lida com as emoções. Os gregos e os romanos eram muito bons em explicar isso. Então, começa por aí. Aí tem pelouro. Pelouro é uma bala de pedra ou de metal. A gente chama de bola de canhão. Por que uma bola de canhão é chamada de pelouro?
E o obus seria esse canhão. Então, o pelouro, ele é um tipo de um canhão que você lança um projétil redondo, uma bala, uma bola, em curva. Na verdade, a trajetória curva é você lança na diagonal para atingir na frente. Então, você não atira que nem você vê nos filmes. Normalmente, os canhões eles têm que atirar virados na diagonal, porque senão a bala perde distância. Uma coisa do tipo. Então, a gente tem aqui algumas coisas para podermos entender melhor o texto do Télio de Quental. Agora vamos começar a analisar as estrofes. Então vamos reler a primeira estrofe, já sabendo o significado das palavras, já entendendo algumas coisas. Já não sei o que vale a nova ideia, quando a vejo nas ruas desgrenhadas. Então, ele começa a pensar na nova ideia, seja ela qual for. É claro que eu sei qual é a nova ideia se eu contextualizar o poema no século XIX, pegar lá a aula sobre realismo português, você vai achar o que é a nova ideia. Mas vamos imaginar que você não saiba, ou você tenha assistido essa aula primeiro, antes do realismo português. Quando as vejo nas ruas desgrenhadas. Então, o eu lírico, ele duvida que essa nova ideia ela tenha força, porque talvez essa nova ideia meio confusa, meio esquecida, tendo que brigar com alguma outra coisa que está atrás de uma barricada. E ela, quer dizer, é uma ideia que está muito cansada. Quer dizer, o que ela esteja combatendo, ela mostra sinais de cansaço. É isso que ele está dizendo. Sanguinolento, o olhar se lhe incendeia. Respira fumo e fogo embriagado. A deusa de alma vasta sossegada, ela preta das fúrias de Medeia. Então, essa nova ideia, ela é uma ideia que tem muita força. Agora começa uma coisa interessante, que depois eu vou explicar qual é a questão de tese e antítese. É uma ideia que ela aparentemente ela é muito frágil, ela é muito fraca. Só que quando você olha para ela, ela tem um olhar forte, um olhar penetrante. Quando ela respira, sai fogo dela. E isso é tão destrutivo, é tão forte, que ele compara com a Medeia, com a força, com a fúria que a Medeia tem de destruir tudo. Então, a ideia de tese e antítese, aí eu falo para vocês, se vocês não souberem o que é do Hegel, não tem problema. Mas sabendo, vocês ganham muito tempo. O Hegel, simplificando muito a teoria do análise hegeliana, ele diz o seguinte: para que você chegue numa síntese, você precisa primeiro pegar a sua tese e pegar o seu contrário, que seria a antítese ou antitese. E você junta os dois. E disso, que é você pegar a sua tese, mas as contradições dessa tese, você chega na síntese. Então você tem uma ideia que ao mesmo tempo ela está sendo massacrada, ela tem pouca força, mas também ela apresenta uma fúria, um poder muito grande. E isso é a tese antiga, do Antero de Quental. E isso se alinha com o pensamento alemão, porque Hegel é alemão, faz parte da filosofia alemã. Aí ele vai se referir ao tempo em que ele está. Um século irritado e truculento chama a epilepsia pensamento, verbo ao estampido de pelouro e obus. Então, o século XIX, que é quando ele escreveu isso, é um século bastante turbulento. Isso a gente pode entender que é referência a duas coisas. Primeiro, o período em que o autor vive em Portugal, a consideração histórica ajuda um pouquinho a entender isso, e também ao próprio período na Europa, porque é um período de transformações. E é um período que convida a gente a tentar esquecer as coisas. Que isso seria o romantismo. E essa ideia, ela precisa, essa palavra, ela precisa, para tirar esse pensamento dessa epilepsia, desse estado de não continuidade, com esse estampido, com esse barulho que esse tiro de obus, ou obus, acho que deve ser obus, esse tiro de obus, dá. Então, toda vez que vai bombardeando o estilo de obus,
é quando essa ideia ela vai acordar. E isso é um sinal que já é mostrado lá na primeira estrofe. Porque na primeira estrofe, você tem um desenvolvimento disso baseado unicamente na ideia de que a nova ideia ela está dentro de um campo de batalha, porque ela está atrás de uma barricada. E aí você tem um, um canhão disparando contra alguma coisa. Então, essa ideia reflete esse conflito. Essa ideia reflete essa mudança de pensamento que é conflituosa. E aí, para finalizar, mas a ideia é no mundo inalterável. E é aqui que ele vai concluir uma coisa. Então, quer dizer, está querendo dizer que essa nova ideia, dentro desse mundo, ela não muda. Por mais que ela pareça frágil, por mais que ela pareça ter pouca força, por mais que depois de um tempo ela pareça, enfim, ela parece ser agressiva, ela é uma coisa só. Ela não se muda. E vai dizer, num cristalei no céu que vive estável, ou seja, em cima. Essa ideia está acima de tudo. Tu pensamento não és fogo, és luz. E isso é o mais importante nesse poema do Hegel, porque Hegel não, do Antero de Quental, porque ele toma muita ideia da tese de antítese do Hegel. Quando ele vai escrever essa ideia, então, que é essa nova ideia não é aquela que vai estar tendo que se esconder, tendo que brigar, tendo que lutar contra alguma coisa para poder se manter. Ela já está acima, ela ilumina. Essa iluminação é o conhecimento que ela traz. Ela não está ali para destruir, ela está ali para colocar luz sobre as coisas. Então, quando ela diz, tu pensamento não és fogo, tu és luz. Inclusive, quando eu comprei, há muitos anos, uma edição do Sonetos Completo, não, o Odyssey Completo, eu tenho, mas não é esse. Os Sonetos Completos do Otero de Quental é uma edição que tinha anotado justamente um ponto aí, na parte de não é fogo, é luz, justamente porque luz representa o conhecimento. Então, o conhecimento ele ilumina, ele não destrói. E isso reflete exatamente a ideia do que é o conhecimento no século XIX. E essa ideia, essa nova ideia? Essa nova ideia ela é alinhada a uma mudança social que o autor está propondo. Ele não está dizendo que a ideia vai ter que lutar contra outra coisa, vai ter que acordar o pensamento, acordar o ser humano para a realidade, porque ela é a própria realidade. Mas a ideia no mundo é inalterável, quer dizer, ela é a própria realidade. Ela que está ali em cima, é ela que ilumina o mundo como ele é. Então, mais importante do que tudo isso é a gente perceber nesse poema do Antero de Quental o quanto ele está preso, quando ele está bastante próximo da ideia hegeliana de explicar o que é por meio da contraposição dos opostos. Então, o tempo todo ele diz, a ideia ela tem esse caráter amedrontador porque ela vai destruir alguma coisa. Ela vai tentar destruir, mas ao mesmo tempo ela não é forte logo de cara. Ela tem uma fragilidade. E a partir disso ele consegue entender que, na verdade, nada disso. A ideia, ela é a própria realidade. É aí que ele quer chegar. A ideia, ela faz parte dessa mudança social. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido. Voltem no texto, se precisarem de ajuda. Um grande abraço para todo mundo.